Olá, internautas aqui da TV 61. Eu estou aqui com meu amigo Carlos Oliveira. O Carlos Oliveira, ele é publicitário e ele é mestre em comunicação e sociedade. Nós vamos tratar dois temas aqui com ele hoje. O primeiro, a gente vai falar de política. O Carlos, ele tem uma avaliação interessante aí desse momento político que a gente está vivendo, com a anulação dos processos contra o presidente Lula, situação da pandemia, esse governo genocida. A gente vai tratar com ele sobre esse assunto. O outro ponto, o Carlos é um grande observador da questão feminina e ele está organizando um estudo, né, ainda está embrionário ainda, mas ele é um observador das mulheres, do empoderamento das mulheres. E ele, como ele está lá em Cuiabá, eu estou falando aqui de Brasília, ele está falando de Cuiabá, ele tem essa observação sobre o papel da mulher, né, na, na vida cotidiana da capital mato-grossense. A gente vai falar sobre isso também. Mas vamos começar, Carlos. Carlos, fala mais um pouco sobre você aí, para os nossos internautas te conhecer. Olá, boa tarde. Não tem muito, você já falou, né? Eu vim para Cuiabá em 2013 para estudar publicidade e propaganda aqui na Universidade Federal e no ano seguinte passei no concurso. Normalmente, quando eu estou em uma cidade, em um estado, eu quero saber o que acontece naquela cidade, a sua história, né? Tudo isso, né? E eu observava algumas coisas aqui em Cuiabá, nome de praça, nome de parque, diferentemente de outros estados, de outras capitais, nome feminino, né? Praça Maria Taquara, Parque Xanaí, Parque Mãe Bonifácia, né? Então, isso dá curiosidade de saber por que esses parques, essas praças, é nome feminino, né? Então, essa é uma curiosidade, não sou especialista na área, né? E desde cedo, desde pequeno, eu trabalho com política, já fundei partido político, né? E é uma coisa que eu gosto, né? E nós somos um ser político, então temos que estar aí nos atualizando sempre. Então, a minha praia mesmo é política. Carlos, qual o seu olhar sobre esse momento político que a gente está vendo? É, a gente participou de um pequeno debate num grupo de WhatsApp que a gente atua junto, e você fez algumas avaliações interessantes do momento que a gente está vivendo, essa, essa decisão do Fachin em relação ao Lula, o discurso dele lá, histórico, né, em São Bernardo, no Sindicato dos Metalúrgicos, e os desdobramentos disso aí depois, né, postura de Bolsonaro, a reação que está vindo. Eu acabei de ler agora que a PGR, o PGR está recorrendo da decisão do Fachin. Enfim, vamos começar por aí. Eu queria que você fizesse essa avaliação. Olha, João, todo governo ele precisa de oposição. A oposição ela é boa para a democracia e ela é boa, inclusive, para quem está no governo, né? Porque faz o governo trabalhar, faz o governo se desdobrar para poder conseguir dar respostas à oposição. Até então, o governo Bolsonaro não estava tendo uma posição de verdade. Por quê? Com o golpe, com a eleição de Bolsonaro, a esquerda ela estava sem uma pauta que fosse popular para estar discutindo no Congresso. Então, ela estava com pauta mais identitária, que é necessária, mas não tem o clamor popular. Então, quando vem o Lula, e o Lula fala aquele discurso, um discurso realmente um discurso histórico, quer goste ou não do Lula, quer ache o Lula inocente ou não, isso é um outro debate. Nós vamos falar da postura do discurso dele, um discurso de estadista, um discurso conciliador. Então, na hora que ele fala aquele discurso, naquele momento, o Bolsonaro passa a ter oposição. E aí, isso fica claro na atitude pós-discurso. Então, aí o governo passa a não ser mais maluco de criticar a vacinação, de criticar o uso de máscara. Então, ele muda a postura dele, porque agora ele tem uma oposição que vai estar em 2022 disputando com ele. Então, a oposição é boa. O discurso de Lula foi importante. Até eu vi alguns memes na internet assim, ó, que o Lula podia ter feito isso um ano atrás, que nós já estaríamos todo mundo vacinado e já estaríamos em outra situação. Realmente, a partir de agora, eu acho que é um outro momento. Nós estamos no pico da pandemia, mas agora, pelo menos, o governo vai ter a irresponsabilidade de jogar contra as medidas sanitárias de saúde. Eu acho que nesse momento é importante. O Lula no jogo também faz com que o centro, né, repense a sua estratégia. Até então, nós tínhamos o seguinte: nós tínhamos Bolsonaro
e todo mundo lutando pelo posto de ser o anti-Bolsonaro, de ser a polarização Bolsonaro. Então, você tinha Huck, você tinha Ciro Gomes, você tinha Moro, você tinha Dória, você tinha todos os candidatos querendo ser a oposição Bolsonaro, porque a polarização é importante, é bom. A polarização faz as duas partes crescer. Quando o Lula entra, esse posto é automático do Lula. Não existe mais o posto de oposição ao Bolsonaro, porque a oposição agora é o Lula. Então, agora, cresce a possibilidade de uma terceira via. Só que aí que está. Antes, todo mundo postulava para o posto de oposição, de polarização. Agora, todo mundo vai brigar pelo posto de terceira via. Então, Ciro vai querer se colocar como terceira via, Huck vai querer se colocar como terceira via, e Moro também vai querer se colocar como terceira via. Então, o jogo político que estava mais ou menos pró-Bolsonaro, hoje o jogo político está indefinido, podendo ter aí uma eleição, no segundo turno, contra o Bolsonaro e Lula, ou Lula em terceira via, ou Bolsonaro em terceira via. Então, digamos que zeramos, estamos começando agora realmente a articulação para 2022. Então, vejo dessa forma. Vejo que foi bom para a política atual e vejo também que foi bom para o cenário político, a entrada do Lula no jogo. Você mencionou o ex-juiz Sérgio Moro, mas a própria decisão do Fachin e as novas revelações aí que tem da Operação Spoof, né? Os vazamentos desses diálogos lá da Força Tarefa de Curitiba tem desmoralizado o ex-ministro, o ex-juiz, né? O que você acha que ele tem musculatura para entrar nessa disputa ainda, depois disso tudo? Tem sim, companheiro, porque é o seguinte, a única coisa que poderia tirar o Moro do jogo seria uma possível inegibilidade. Isso tiraria ele. Em relação à conduta moral do Moro, infelizmente, nosso eleitorado não leva muito isso a sério. Tanto é que elegeu o atual presidente. Então, isso é um assunto de segundo plano. Então, nós tínhamos aí os moralistas, os anticorrupções, né? Com aquele discurso de moralizar a política, de acabar com tudo isso aí, que tinha em Moro e em Bolsonaro o seu herói. Quando o Moro rompe com o Bolsonaro, uma parte desse eleitorado acompanha Moro. Então, nós temos hoje no Brasil duas correntes fortes, porque são duas lideranças fortes, quer queira que não, gostamos ou não do Bolsonaro, ele é uma liderança por seu público forte. Então, nós temos duas correntes, temos o antipetista e temos o antibolsonarista. Dentro do antipetista, você tem o pessoal de esquerda, que também é antipetista, e dentro do antibolsonarista, tem o pessoal de direita, que também é antibolsonarista. Esse antibolsonarista de direita vai com o Moro. Então, ele vai com o Moro. Então, o Moro tem musculatura dentro desse grupo. Então, na sua avaliação, o Moro tá no páreo, né? Mas agora existe também uma avaliação aí de alguns observadores de que o Lula pode também arrebanhar uma boa fatia desse chamado centro, né? Um indicativo disso é a própria posição do Rodrigo Maia, que, inclusive, durante o discurso do Lula, tuitou uma série de elogios ao Lula, observando pontos de discordância, mas elogiando o discurso dele, e ele abriu uma divergência aí dentro do chamado centro, né? Com a possibilidade, inclusive, de deixar o DEM ingressar em outro partido e tal. Você acha que o Lula não teria essa capacidade de arrebanhar parte dessa terceira via aí que está tentando se construir? Olha, eu vejo três momentos, né, em relação a Lula e que ratifica essa sua observação. Primeiro momento, quando o Lula sai da cadeia. Quando o Lula sai da cadeia, ele sai com mágoa. Então, o primeiro discurso pós sair da prisão, ele é um discurso que estava ali raivoso, um discurso de esquerda mesmo, de esquerda radical. Primeiro discurso do Lula. Então, o Lula passa aí um bom tempo, depois não faz mais discurso, mas ele passa a estar atuando aí, né? Com esse pensamento. Depois vem o segundo momento, que é quando o Fachin retira tudo e dá ele o direito político. Naquele momento, o que o mercado tem, ainda na memória, é o último discurso dele. É o discurso raivoso do Lula, discurso radical. Então, o que acontece? Automaticamente, o Lula sobe e a bolsa cai. Foi natural. Mas, quando o Lula faz um discurso agregador, um discurso estadista, um discurso conciliador, aí muda. Outra, você percebe, não existe aquele Lula de raivoso,
que Lula, ele faz um discurso realmente estadista. Então, na hora que ele faz esse discurso, o mercado reage diferente. Fala, não, então esse é um outro Lula. Digamos assim, nós temos o Lula de 2002, o Lula Paz e Amor, voltou. Aquele Lula de 2002 que quer conciliar e faz uma grande aliança que trouxe o PR, que ele mesmo falando no discurso assim, ó, eu trouxe o PR do José Alencar para você meu vice. Ó, ele está falando assim, ó, estou disposto a, de novo, puxar alguém do centro para conciliar. Então, é esse Lula que o mercado viu, é esse Lula que o mercado gostou e esse Lula que o mercado acredita. Então, acho que ele tem que puxar esse pessoal aí do centro, mais do centro para ele, naquela ideia que já tinha, né, de uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro. Eu acho que ele é uma pessoa que reúne condições políticas, condições de estratégias, condições de musculatura eleitoral. Ele reúne todas as condições para ser essa pessoa. Agora, Carlos, já tem um movimento para tentar conter, né, esse avanço do Lula, né? Inclusive dentro da própria estratégia de usar o judiciário para barrar a reação da PGR, do PGR, e também já editoriais da grande mídia já pedindo novas condenações dele, né? Você acha que isso pode prosperar ou não? Eu acho assim, a PGR, infelizmente, o atual PGR, o Augusto Aras, ele não é PGR, ele é advogado do Bolsonaro. Então, claro, prejudica Bolsonaro e vai contra. Ainda não vi uma decisão contra o Bolsonaro do Aras. Sempre são decisões para o Bolsonaro. Então, natural, está fazendo papel de defensor do governo. Beleza. Em relação às condenações de Lula, uma possível inegibilidade, eu acho, se o STF manter a decisão do Fachin, eu acho muito difícil o Lula estar inelegível em 2022. Que aí ele volta para a Justiça de Brasília e aí o processo volta praticamente do zero. Então, tem que ser um tempo muito recorde para conseguir tornar o Lula inelegível em um ano. Então, eu acho assim, e mantendo a decisão do Fachin, eu acho quase que impossível o Lula estar inelegível em 2022. E tem também, né, lá na pauta do Supremo a própria suspeição do juiz Sérgio Moro, que pode dar uma outra reviravolta e consolidar essa decisão do Fachin, né? Sim, sim, exatamente. É, embora o Nunes tenha pedido vista, está 2-2 hoje, justamente engraçado que está 2-2 porque o próprio Fachin já havia votado contra isso em dezembro. Né? Eu acho que se ele não tivesse voltado, o voto dele hoje seria diferente. Tem quase certeza disso, porque todo o desdobramento da decisão dele, né, se deram depois de dezembro, depois que ele já tinha votado. Então, eu acho que ele acho que ele ressente muito de já ter votado, queria demais votar novamente. Mas não pode, já votou. Mas eu ainda acho que vai ser votado sim e vai ser favorável à suspensão do Moro, na minha Você opinião. acha que o Cássio Nunes vai ser favorável? Qual vai O ser Cássio Nunes, a tendência do Cássio Nunes? ah, então, o Cássio Nunes é complicado, né, falar, porque assim, ele foi indicado pelo Bolsonaro. Se ele vota contra a suspensão, ele deixa Moro livre. Se ele vota a favor, ele põe Moro no jogo. Não, ao contrário, se ele vota a favor, Moro fica livre para disputar. Né? Se ele vota contra, ele está dando munição para o PT. Então, ele está assim, uma decisão difícil de tomar. Ele vai ter, nesse caso, ele vai ter que tomar uma decisão técnica, porque nenhuma decisão que ele tome favorece o Bolsonaro hoje. Nenhuma decisão. Tirar o Moro do jogo, fortalece o Lula. Deixar o Bolsonaro do jogo, não fortalece o Bolsonaro. Exatamente. Carlos, e vamos então para o outro ponto do nosso bate-papo aqui. Nós estamos na Sim. Semana da Mulher, né, dia 8 de março, foi aí 4 dias atrás, e você tem esse olhar, seu olhar curioso sobre esse aspecto aí da questão da presença da mulher na vida cuiabana, né? Você mencionou aí a Praça Maria Taquara, Parque Tienari, e por aí vai, né? Fala um pouco sobre isso aí. Vamos fazer essa homenagem às mulheres do Brasil, do mundo e especialmente às cuiabanas. Então, antes de vir aqui para o Mato Grosso, né? Eu gosto de futebol e o time que eu conhecia aqui era o time misto, né? E aí, até então, não sabia por que chamava misto. Para mim, era
um nome sem algum significado, igual vários clubes do Brasil afora. Mas aí, quando eu venho para cá e começo a fazer essas observações do protagonismo feminino na história de Cuiabá e de Mato Grosso, eu fui procurar saber o porquê disso, né? E aí eu me deparo que na cidade de Cuiabá tinha um clube feminino que era muito forte. Então era um clube feminino, ou seja, a mulher já tinha um protagonismo na história de Cuiabá. E aí, com essa força do clube feminino, criou-se um clube que podia ir homem e mulher, ou seja, um clube misto. Daí de onde vem o clube de futebol, que é o time misto, ou seja, vem a partir de um clube. Essa é a denominação do misto, é por conta disso, que era um clube que permitia a participação feminina. Isso, porque você tinha um clube feminino que era o clube mais forte, que era o clube. Aí criou um clube que podia homem e mulher. E aí era um clube misto. E daí vem, você passa boa parte dos clubes de futebol, eles têm na sua origem ou é remo, ou regata, clube de regata, né, que era de esporte náutico, ou são clubes sociais. Eram clubes sociais e viram agremiações esportivas. A origem normalmente os clubes de futebol são essa. Ou era clube de esporte, algum esporte que não era futebol, esporte aquático, exemplo do Vasco da Gama, exemplo do Flamengo, exemplo do Remo no Pará, exemplo de vários outros clubes do Brasil. Eram clubes de regata, clube de remo. Uhum. E muitos outros clubes eram clubes sociais, clube de lazer, clube de... Esses clubes sociais mesmo. E aí daí União São João de Arara, em São Paulo, e outros clubes que eram clubes de lazer que viram clube também esportivo. Então, aqui nós não tínhamos esporte e regata, mas nós tínhamos os clubes recreativos. Certo. Seu áudio está picotando um pouquinho. Talvez tenha algum problema, se pudesse, mas acho que deu para o pessoal entender. Mas só para que eu fiquei meio confuso aqui. O clube era misto porque ele permitia a frequência de tanto de homem quanto mulher? Existia essa restrição no passado, ou é porque o time de futebol era permitido que as mulheres também jogassem? Era isso? Não, o clube era misto porque no clube recreativo permitia homem e mulher. Aí a história do futebol, depois vem o clube de futebol, não ao contrário. Então, primeiro vem o clube recreativo, que permite ser homem e mulher, depois vem o clube de futebol. Mas a história do futebol dentro do clube já é outra, aí não tem a ver mais com isso. Tá, mas o misto, então, aí de Cuiabá, ele era um clube de futebol e permitia que mulheres também frequentassem, é isso, então? Né? Daí não. Era um clube recreativo, o clube de futebol vem depois. Primeiro vem o clube recreativo. Primeiro vem o clube recreativo, não vem o clube de futebol. Depois, o clube recreativo vem o clube de futebol. Depois, primeiro recreativo. O clube social. Essa parte social vem primeiro. Depois vem a parte futebol. Tá. E nessa parte do futebol se permitiu a participação das mulheres, é isso? Sim, também. As mulheres agora, nós temos outra... Também. Oi? As mulheres também jogavam futebol ou só frequentavam para poder participar, assistir? Como é que é? Sim, exatamente. Mas, João, nós temos também outras pessoas que têm um protagonismo na história de Cuiabá. Gosto da história da Maria Taquara. Por que eu gosto da história da Maria Taquara? Por vários motivos. É mulher, é negra e não pertence a nenhuma classe social da elite cuiabana. De elite. A de Cuiabá. Ela era uma lavadeira. Era uma lavadeira que que, segundo a história, também prestava alguns favores sexuais. Então, aí, tem um pessoal que diz, tem um ditado, né? De dia, Maria Taquara, de noite, Maria Meu Bem. Ou seja, então, ela é um ditado que diz aqui, né? As pessoas falam, de dia fala Maria Taquara, de noite fala Maria Meu Bem. Ou seja, estava próxima dela de alguma outra forma. Mas o quê? Como uma pessoa que é uma negra, uma mulher negra, que não pertence a um extrato social elevado, ou seja, é uma lavadeira, e ela consegue entrar na história cuiabana. Tem uma praça com seu nome, e se você parar na Praça da Luz e perguntar quem é Maria Taquara, as pessoas não sabem, te garanto. Poucas pessoas vão saber de quem se trata, mas é uma mulher que conseguiu entrar na história de Cuiabá, está aqui, mesmo
não sendo de uma família tradicional, mesmo não possuindo os bens, mesmo com tudo isso, ela conseguiu. Então, isso, eu gosto da história, eu gosto, isso é legal, eu acho bacana. E aí nós temos também outras personalidades. Tia Naí, tem agora um parque Naí, Mãe Bonifácia, outro parque. Então, assim, é perceptível o protagonismo da mulher na história de Cuiabá. E se for para olhar em nível de Estado, você também vai ver outras personalidades também, mulheres também, com força política no estado de Mato Grosso. Interessante. Eu fiz recentemente uma reportagem sobre as comunidades de quilombola lá de Mata Cavalo. São 6 comunidades, e só tem um homem que dirige uma comunidade, o resto são todos, quem preside, são todas mulheres, as forças das mulheres, né? E a protagonista de tudo isso é a Teresa de Benguela, é a percussora de tudo isso. Ela foi a rainha do Quilombo Coriterê, a rainha Teresa de Benguela. Exatamente. Ótimo, o Carlos, eu agradeço aí, rapaz, nosso bate-papo legal. Infelizmente a gente não vai ter muito tempo para continuar, mas vamos conversar aí toda semana, bater um papo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado mesmo, foi muito bom a conversa, tá? Legal, vamos trazer a Zizela para bater papo com a gente Sim, também. chama lá na próxima aí. Já está feito o convite aqui, Zizela. Você vem. Não tem como correr agora. Não, não vai correr, não. Vai correr, não. Valeu, meu irmão. Grande abraço para você. E a gente vai estar falando aí na próxima semana ou em qualquer edição extraordinária. Se tiver algum assunto aí que. Tudo bem, estou aposto aqui. Requerer você comentar e a gente trocar impressões aqui. Vamos lá. Valeu, então. Um abraço. Tchau.